Se Cristo é o nosso prazer, para Ele cantamos com alegria, diante dEle nos apresentamos com muito júbilo. Aleluia! Se quiser levantar-se no seu lugar, fica à vontade, mas louve e adora ao Senhor connosco nesta manhã. Obrigado, Jesus. Cristo é meu prazer, a minha salvação. Não há nada neste mundo que me faça tão feliz. Nas provações eu cantarei, não volto atrás, nele confiarei. Deus é tão bom para mim, Deus, Ele é tão bom para mim. Tudo que eu preciso está em ti, tudo que eu preciso. Diz agora, igreja: isto é meu prazer, a minha alegria. Sei que Ele nunca falhará. O céu é o meu lar. Na tempestade, assim eu cantarei. Deus está aqui, para Ele toda a glória. Deus, Ele é tão bom para mim, para ti. Deus é tão bom para mim. Amém. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso, Deus é tão bom para mim. Deus, Ele é tão bom para mim assim. Deus é tão bom para mim. Amém. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Se vocês estão alistados e no vosso coração há esta marca de que pertencem à Igreja do Deus vivo e todo-poderoso, vocês podem cantar com toda a alegria e prazer que decidiram seguir Jesus e não vão voltar atrás, independentemente das circunstâncias, daquilo que vemos à nossa volta. Nós podemos cantar em fé: eu decidi seguir Jesus, não volto atrás. Queres cantar connosco? Então bora lá. Dizemos agora: eu decidi seguir Jesus. Diz tu também: não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi, amém, seguir Jesus. Não volto atrás, não volto. Jesus está diante de nós. A cruz
frente, sim, o mundo atrás. Não volto atrás, não volto atrás. Aleluia! Jesus é por nós, por isso podemos prosseguir. Aleluia! Irmãos músicos, ajudem-nos com esta oração que queremos fazer. Com todos os que estão a assistir connosco em casa, todos os que estamos hoje aqui. É tão fácil dizer que não voltamos atrás. É mesmo fácil dizer que decidimos seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Mas quantos de nós hoje aqui estão passando por dificuldades sérias, por dúvidas, enfermidades, lutas, pressão, depressão? O Deus que é todo-poderoso está connosco aqui. Dificuldades lá em casa, incertezas, questões. Será que nesta manhã, uma vez mais, o nosso desafio para os que estão aqui, para os que estão em casa, como o irmão Samuel já nos disse hoje, é que nós deixemos de parte as armas que temos para lutar. Na nossa força, despamos de nós mesmos. Digamos, a nossa esperança está em Ti, Senhor. O nosso auxílio, o nosso socorro está em Ti, Senhor. Espera no Senhor, confia nele. Aleluia, aleluia. Se a vitória não consegues alcançar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem, Ele faz um milagre. Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vai. Confia, Ele vai. Ele faz um milagre. Junta-te a nós. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti. Tenho-te a Ti, Senhor.
que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, hoje vim aqui só para te dizer que a minha esperança está só em ti. Eu não tenho nada além de ti. Fica conosco, igreja. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além. Vamos acompanhar a igreja nesta oração. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Tenho-te aqui, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tenho a tua paz. Oh, Jesus. Tenho a tua palavra. Tenho o teu Espírito. Me deste o teu poder. Entregaste a tua vida. Eu tenho perdão, restauração, a tua salvação, Jesus. Eu tenho-te a ti, és o meu Deus, sim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tenho Jesus, aleluia. Tenho Senhor, aleluia. Tenho a sua graça, o seu favor, Ele vive em mim. Fica conosco, sim. Levanta a tua voz, aleluia. Abre o coração, aleluia. Exalta o Senhor. Não há vergonha, nele não há medo. Nós o amamos, Ele é o nosso Deus, amém. Ele é Deus, amém. Ele é Deus, amém. Somos seus, aleluia. Temos-te a ti, Jesus. Temos-te a ti, Jesus. As tuas promessas, sim, a tua palavra. Oh Deus, vim aqui só para te dizer: a minha esperança está em ti. Posso não ter nada além, nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por alguns momentos vamos ser gratos, agradecidos, maravilhados, aleluia, por sermos dele, aleluia, por ele cuidar de nós, por ele nos sustentar, por ele guardar a nossa vida, aleluia, o nosso lar, a nossa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos continuar a encher este lugar de adoração, de louvor, de exaltação ao nome daquele que reina. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Temos-te a ti, Senhor, tua palavra. Amém. Amém. E esta paz que tu nos dás, Senhor, este descanso, o podermos descansar e ver que tu és Deus, que só tu és Deus. Aleluia. O choro, a aflição pode prolongar-se por algum tempo. Aqui a palavra de Deus chama prolongar-se por uma noite. Para aqueles que confiam e esperam no Senhor, a alegria vem pela manhã. Aleluia, as suas misericórdias a cada manhã são novas. A sua palavra a cada manhã nos refrigera, nos lava e purifica. Aleluia. A noite vai passar. Aleluia. Em breve o dia vai raiar. Jesus vai regressar. Jesus vai voltar em glória e em poder. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês quiserem tomar o vosso lugar, muito obrigado. Não sei lá em casa como é que fazem, se estão em pé também ou se estão sentados. Nós agora sentamos todos aqui, porque vamos adorar a Deus com as nossas ofertas voluntárias, com os dízimos, com promessas de fé, para honrar o nome do Senhor nosso Deus e contribuir para a causa do Mestre. Aleluia. Vamos, irmãos, cantores, músicos, juntamente com a igreja. Aleluia. Se cumprirá, de coração te louvarei. Suficiente és para mim, teu amor não tem fim. De coração te louvarei. Vem conosco, igreja, aleluia. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel.
Esta é uma certeza que nós temos. Ele nunca falha, aleluia. Ele nunca falha, aleluia. Ele é todo poderoso, imutável. Oh, o seu poder está entre nós. Ele nunca falhará, aleluia. Oh, glória para ti, Jesus. Glória para ti, Jesus, aleluia. Vi-te mover. Vi-te mover. Mover montanhas. E creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover, mover montanhas. E creio que sim, farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás a voz da igreja diz: vi-te mover, mover montanhas. Amém, amém. Este disco, igreja, move-te em fé e canta e enche este lugar com a palavra do Deus vivo. Amém, amém. Vi-te mover, mover montanhas. E creio que sim, farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. Eu creio que sim, sim, farás o mesmo outra vez. Vi-te mover, amém, mover montanhas. Eu creio que farás mover outra vez. Trouxeste a paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Tu farás sim, farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Tu farás o mesmo outra vez. Cremos em ti, farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é imutável e nós podemos crer e confiar nisso, porque essa é a sua palavra, aleluia. Glória a Deus. Obrigado a todos por terem vindo. Tomem o vosso lugar, preparem-se para ouvir a palavra de Deus, aleluia. Fiquem com atenção e aleluia, deem lugar na vossa vida à palavra do Senhor. Eu irei fazer o mesmo juntamente convosco. Amém, aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. É bom nós estarmos aqui neste lugar, amém? Jesus está aqui e o Espírito Santo também, e nós estamos aqui com Ele e nos sentimos bem neste lugar onde a presença de Deus ela é manifesta, onde nós somos conduzidos e movidos nesta presença maravilhosa que é aquela presença que abençoa. E nesta manhã estamos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nós sermos igreja. E somos igreja porque somos de Jesus e porque Jesus Ele é o Senhor da nossa vida. E porque Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, então nós somos a sua igreja. Porque igreja é isto mesmo. Eu gostaria que pudessem lançar o primeiro slide. E o primeiro é assim uma espécie de uma provocação em relação, digamos que há
à cultura em que nós vivemos, um bocadinho também à nossa reflexão, um bocadinho também para apelar à nossa memória no sentido de registarmos e apenas tem ali uma série de percentagens e a ideia é que, quer queiramos, quer não, todos nós estamos muito sensíveis, todos nós estamos muito habituados à situação dos saldos, ou seja, saldo é alguma coisa que normalmente atrai pessoas. As pessoas elas vão onde existem saldos, normalmente não tendo possibilidade de adquirir logo os produtos que estão na moda, esperam o tempo que vem um bocadinho mais tarde, passado alguns meses, então vêm as promoções. Isto só há bocado eu não disse, mas agora porque a minha esposa está já posso dizer. Quando nós casámos não havia havia também esta situação, mas havia uma situação de que não havia preço fixo. Então uma das situações que eu tinha, das mais difíceis, era que eu normalmente sou muito decidido naquilo que eu quero, e então eu escolhia, e logo imediatamente a ter escolhido, eu deslocava-me e vinha para a entrada da porta. Porque Deus sabe como faz as coisas, juntando as pessoas, e eu não tenho jeito nenhum para discutir preços. Então, quando a Isabela ela se punha a discutir o preço daquilo que se iria adquirir, eu pura e simplesmente desaparecia imediatamente. E ainda hoje, algumas vezes, quando há necessidade de comprar alguma situação, é ela que avança, porque, francamente, eu não tenho mesmo jeito nenhum para esse tipo de situação. Mas, entretanto, veio o preço fixo, então eu estou perfeitamente satisfeito nessa situação. Mas, de facto, nós vivemos numa sociedade e numa cultura em termos de saldos. Aquilo para que eu queria chamar a atenção é que, de alguma forma, nós algumas vezes podíamos ser contagiados, mas, na realidade, aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, aquilo que nós encontramos no Evangelho, aquilo que nós encontramos na fé, não tem nada a ver com saldos. A fé não está em saldos, o Evangelho não está em saldos, a Palavra de Deus não está em saldos, porque na realidade ela não pode estar em saldos. Ou seja, aquilo que a Palavra de Deus ela nos apresenta não está ao desbarato. Ou seja, aquilo que a Palavra de Deus ela nos apresenta é algo que nós podemos não adquirir, mas alguma coisa que nós recebemos da parte de Deus, daquilo que Deus ele nos dá. E a primeira situação é que, na realidade, aquilo que Deus nos dá é algo que não tem preço e que, portanto, nós recebemos de uma forma gratuita, vamos assim dizer. Nós recebemos pela graça. É pela graça que nós recebemos, é pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós permanecemos, é pela graça que nós vencemos ainda. Ou seja, a nossa vitória na vida cristã, ela vem através dessa graça imerecida da nossa parte. Não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com aquilo que poderiam ser os nossos méritos ou virtudes, que não os temos, mas todos nós, diante de Deus, podemos receber na totalidade e na plenitude aquilo que Deus tem para nós. Então, nesta manhã, quando nós estamos reunidos neste lugar, depois deste tempo abençoado de louvor, de adoração, de exaltação, de glorificação, de não que nós elevemos, nós apenas reconhecemos um nome que é sobre todo o nome. Nós reconhecemos esse nome que está acima de todos os restantes nomes. E, portanto, não é a elevação dele, é o reconhecimento de que ele é aquele que está elevado. E se elevamos algo, é aquilo que nós queremos que as nossas almas, que o nosso espírito, que a nossa mente, que as nossas emoções, que a nossa vontade sejam elevados na sua presença. E todos nós estamos nesta manhã aqui na mesma condição. Na condição de uma forma, na graça de Deus, naquilo que é a graça de Deus. Nós recebemos da parte dele tudo aquilo que ele tem para nós. Porque tudo aquilo que ele tem para nós vem através dessa forma e não temos que ter outra atitude senão a da singeleza do coração. De termos o nosso coração aberto, receptivo diante de Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero receber da tua parte. Eu quero receber, e mais do que isso ainda, não apenas receber da parte de Deus e receber de Deus, mas Deus receber da nossa parte, não uma parte de nós, mas tudo aquilo que nós somos. A inteireza da nossa vida. Um dos aspectos mais relevantes para mim, embora obviamente estou no processo, como certamente todos nós estamos, é a integridade à qual Deus nos chama. Deus nos chama a sermos pessoas inteiras.
pessoas completas. Nada fica de fora, nada é excluído diante de Deus. Deus, Ele está receptivo a tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. Seja o nosso corpo, que Deus renova, que Deus cura, que Deus, Ele fortalece, que Deus, Ele anima, que Deus, Ele não apenas faz tudo isso, mas Deus nos torna templos da sua presença. E quando nós estamos aqui, este não é um lugar que nós podemos dizer que, enquanto aqui estamos, é lugar da habitação de Deus. Mas quando nós saímos daqui, Deus, Ele vai connosco. Então fazemos festa ao Senhor, porque nós nos juntamos para celebrar a Ele. Nós nos juntamos para nos encontrarmos uns com os outros, trazendo Deus na nossa própria vida. E Deus, Ele é tão grande, tão imenso, que Ele pode estar em simultâneo na vida de todos nós. Mas não é apenas o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa história, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso descanso. Deus, Ele está envolvido em tudo isso e essa integridade nós apresentamos diante de Deus. Mesmo aquilo que tem a ver com fraturas na nossa vida, mesmo aquilo que tem a ver com situações difíceis na nossa vida, mesmo aquilo que tem a ver com fracassos ou com falhanços, apresentamos diante de Deus na inteireza do nosso ser, para que Ele cole todas as coisas, ou mais do que colar, Ele faça a obra maravilhosa de nos tornar uma peça por inteiro. Portanto, não é apenas nós termos de Deus, mas Deus ter de nós. E aquilo que Deus espera, na realidade, ter de nós, não é apenas uma percentagem. Não é apenas 50%, não é apenas 70%, não é apenas 10% ou 20% ou 30%. Deus espera ter tudo. Porque, na realidade, quando Deus, Ele tem tudo de nós, então nós estamos na atitude daquilo que corresponde ao plano, ao propósito e à intenção de Deus. E a primeira situação que tem a ver com este pensamento dos saldos que está na nossa cultura é que, em relação à fé, nós recebemos de graça, nós recebemos segundo a graça de Deus. Mas há outro aspecto importante, é que essa graça, ela representou e ela custou o preço mais elevado que alguma vez poderíamos imaginar. Ele representou a dádiva da vida do próprio Deus a nosso favor. E como eu costumo dizer e gosto de dizer, e obviamente não é fruto da minha imaginação, está na palavra de Deus, talvez não por estas palavras, mas em relação àquilo que alguns autores também referem. A realidade é que nós, em relação a Deus, nós temos aquilo que na verdade tem a ver com a sua natureza, e quando Deus, Ele criou todas as coisas, Deus colocou todas elas à nossa disposição. Deus criou todas as coisas, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden e deu-lhe acesso a todas elas para eles desfrutarem, à exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Mas nessa situação, Deus deu tudo, mas na redenção, quando Deus, Ele nos alcança para nos reconciliarmos com Ele, Deus, Ele supera o dar-nos todas as coisas para nos dar a si próprio, porque Deus se entregou a si mesmo. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca. Deus deu o seu Filho unigênito. Por isso nós somos igreja e somos abençoados, porque esse preço incalculável. Eu dizia ainda no primeiro tempo que algumas vezes vamos a alguns museus, já não vou há algum tempo, mas em alguns museus até, não apenas internacionais, mas nacionais, diante de determinadas peças, esculturas ou pinturas, o apresentador, a pessoa que está a fazer a digressão e vai fazendo a apresentação, diz: este quadro é de um valor incalculável. Mas na realidade isso é apenas na dimensão da bolsa humana, da situação dos valores em termos humanos, porque verdadeiramente o preço incalculável é aquele que representou e representa a pessoa de Jesus Cristo na cruz, quando Ele deu a sua vida. E uma vez mais a realidade é esta: tudo na nossa vida Ele se resolve diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a voz se silencia. Porque é indesmentível diante da cruz o amor e o poder de Deus. Porque diante da cruz nós não estamos diante da impotência de Deus,
Nós estamos diante nós estamos diante da omnipotência de Deus, porque na sua omnipotência, Jesus ele não sai da cruz, como era a vontade da multidão e porventura do próprio diabo, que não sabia naquela altura até o que fazer, se o devia colocar na cruz, se o havia de dizer para ele sair da cruz, como eu algumas vezes costumo dizer, mas na realidade isso não importa em termos especulativos. A grande realidade é que a onipotência do Deus Todo-Poderoso levou-o a ficar na cruz, morrendo em nosso lugar. E por causa disso a palavra de Deus ainda nos diz que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. A nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. E se ela vale mais do que o mundo inteiro, não é apenas pela obra da criação, é também pela obra da redenção. É também pela salvação que em Cristo Jesus nós recebemos. De um lado de graça nós recebemos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não se trata da nossa autoimagem, não se trata do nosso merecimento, trata-se da graça de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que elaboraram, que desenvolveram, que concretizaram esse plano de redenção, que não fomos nós que pedimos, nem sequer imaginamos. É um mistério para nós. Algumas vezes eu fico para pensar e dizer, Deus, porquê? Porque foi isso necessário? Porque a mente humana é tão escassa, é tão limitada, para nós percebermos a realidade da condição humana e percebermos a grandeza da salvação que Deus, Ele determinou em Cristo Jesus para que nós fôssemos alcançados. E por isso nós somos igreja. E como igreja nós somos abençoados, porque o foco não está em nós, o foco está em Jesus Cristo, naquele que deu a sua vida. E quando nós, e quero reforçar esse aspecto também, quando de alguma forma nós somos atacados, quando de alguma maneira as forças que procuram destruir a nossa vida, elas vêm contra nós. Quando o diabo procura afrontar, destruir, comprometer, a única situação que nós precisamos de fazer, a única atitude que nós precisamos de ter é focar-nos na cruz. Porque a cruz silencia todo o argumento humano, toda a argumentação das trevas, porque na cruz nós temos liberdade, porque na cruz nós somos salvos, porque na cruz nós temos perdão, porque na cruz nós temos sido enriquecidos, porque na cruz nós temos a vida de abundância que Deus nos dá aqui, e nós temos a certeza de uma vida eterna para todo o sempre com Ele. Porquê? Porque Deus deu a sua vida a nosso favor. Um mistério que nós abraçamos pela fé e na qual nós perseveramos, porque só perseverando nesta graça e nesta dádiva nós triunfamos aqui e triunfaremos para todo o sempre, porque Ele ganhou a vitória. A vitória não é nossa, a vitória é dele. Na medida em que nós caminhamos na vitória dele, nós somos vitoriosos. Temos lutas aqui, temos dificuldades aqui, temos contrariedades aqui, temos atritos, conflitos, situações que de alguma forma procuram obstaculizar a nossa vida. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo e na sua vitória, nós somos vitoriosos. Ainda que porventura possa parecer o contrário em relação àqueles que nos rodeiam. Mas nele nós somos vitoriosos. Graça, um preço incalculável pago para que nós pudéssemos ser devolvidos, nós pudéssemos ser resgatados, nós pudéssemos ser comprados de volta para o nosso Deus, não porque o diabo tenha exigido. Deus não pagou nada, nem à humanidade, nem ao inferno, nem ao diabo. Ele apenas cumpriu aquilo que tem a ver com a sua justiça por sua própria determinação e soberania, para nós termos uma confiança absoluta, inamovível, em relação a nós e em relação à igreja.
A igreja poderá passar por toda a vicissitude, poderá passar por todas as contrariedades, mas em Jesus e na cruz, a igreja, ela permanece para todo sempre. Para todo sempre. Porque aquele que morreu foi também aquele que ressuscitou. E aquele que ressuscitou foi aquele que foi assunto aos céus. E aquele que subiu aos céus é aquele que está sentado à destra do Pai. E aquele que está sentado à destra do Pai nos fez sentar com Ele na glória. E aquele que está sentado à destra do Pai é aquele que um dia voltará para nos levar a estar com Ele para todo o sempre. E em terceiro lugar, a realidade é que Deus, com toda a propriedade, e não apenas propriedade, mas com algo que tem a ver com o privilégio que nós temos, com o plano integral que Deus tem. Deus pede, e eu vou mudar o verbo. Deus não apenas pede, Deus requer de cada um de nós. Mas Deus não apenas requer, poderemos dizer que Deus exige de cada um de nós. Não para que Deus fique mais rico. Não para que Deus ele prevaleça. O problema não está do lado de Deus. Ele realizou tudo e concretizou tudo. Mas para que nós prevaleçamos. Para que nós vivamos na plenitude. Para que nós cresçamos nele. Deus ele exige de todos nós a totalidade do nosso ser. E nesta manhã já fomos convidados a isso. E eu creio que, se não a tudo, eu penso que a totalidade de todos nós, nessa singeleza e nessa simplicidade, nos apresentamos diante dele com o que nós somos, nas nossas próprias misérias, mas colocamos diante dele para que essa miséria ela seja substituída pela abundância da sua graça e do seu poder na nossa vida, porque ele é Deus. Não é algo que vai acrescentar a Deus. Não, não estamos a fazer um favor a Deus. Não. Nós temos já o favor de Deus a nosso respeito. Que nós acedemos pela graça. Que nós agradecemos que, mediante esse preço incalculável que foi pago, a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Ao mesmo tempo, a única resposta que nós podemos dar é dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A minha vida está diante de ti. O meu corpo está diante de ti. A minha vida está diante de ti. A minha mente está diante de ti. As minhas emoções eu apresento diante de ti. E deixar que Deus ele passe. Que Deus se mova. Que ele tome conta. E que ao mesmo tempo nós possamos experimentar a manifestação de Deus na nossa própria vida. Vamos passar agora adiante ao outro slide, e eu vou pedindo a eles para não estar eu aqui às vezes a tentar acertar, e obviamente agora tenho mais 2 minutos do que há bocado. A situação é que os irmãos poderão dizer: bom, as 7 cartas ou as 7 igrejas do Apocalipse. Não diga que o irmão vai ler as 7 cartas. Essa era a minha vontade, era ler as 7 cartas. Mas eu deixo essa tarefa, ok? Agora fala-se muito na escola, na sala de aula invertida. Invertida quer dizer, é voltada para fora. Então também podemos falar na igreja voltada também para fora, não é? E essa situação da inversão é nós fazermos o nosso trabalho de casa. Porque muitas vezes consideramos, viemos à casa do Senhor e já está tudo feito, e agora vamos viver a nossa vida, não é só despreocupados, é desligados. Que é outra situação, não é despreocupado, é desligados. E, meus irmãos, temos que tomarem atenção a essa realidade. A nossa vida é para ser permanentemente na ligação, na sintonia com aquele que é o nosso Deus, permanentemente. E essa ligação passa pela palavra de Deus. Passa por nós lermos a palavra. E quando nós estamos a ser inundados, e não apenas inundados, nós estamos a ser bombardeados sistematicamente por situações que nos atemorizam, por situações que nos podem amedrontar, por situações que nos podem roubar a paz de Deus. Nós precisamos, e eu não estou a dizer para não ouvirem
o telejornal, mas também, ao mesmo tempo também sou capaz de dizer, ouçam o QB. Porque às 2x3, alguma coisa começa... Já há bocado aconteceu uma coisa. Eu não combinei com ninguém. Agora, se é para acordar, mas é uma ajuda interessante, porque normalmente, e eu sempre peço desculpa, agora até já me cansei, porque normalmente eu grito tanto. Alguém que consiga dormir comigo a gritar, então deve ter um sono abençoado durante toda a noite, ao contrário da minha esposa, que eu até parece que durante a noite não grito, mas ressono tanto, que ela esta noite teve que mudar de cama para conseguir dormir, e mesmo assim dormiu muito pouco, e de manhã quando eu acordei pensei que ela tinha sido arrebatada, porque ela não estava lá na cama, e quando eu fui à outra divisão, ela estava lá e eu disse, bom, não. Estou a brincar, mas a realidade é só para os irmãos verem, não grito apenas no púlpito, também ronco durante a noite. Ronco durante a noite. A realidade é que podemos passar adiante e voltando novamente à situação da palavra. No outro a seguir, podem colocar. Passa ou está entupido? Tá. Ok, o texto que nós encontramos, ou seja, nós temos 7 cartas. O livro do Apocalipse é muito interessante porque tem um número 7 repetido, temos os 7 candeeiros, temos as 7 estrelas, temos as 7 cartas e temos mais um número de setes que nós encontramos ao longo de todo o Apocalipse numa arrumação muito interessante e também nos fala desta plenitude de Deus na história, na nossa própria vida, na igreja da qual nós fazemos parte e da qual nós nos sentimos também abençoados nele. Mas todas as cartas, sempre elas, ao terminar, elas têm esta referência. Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode ouvir, ouça. Ou seja, todos nós temos a possibilidade de ouvir, embora haja requisitos que certamente nós temos que ter, porque a palavra coloca, a tradução João Ferreira da Almeida diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A mesma situação de quem pode ouvir. A realidade é que nós temos que ter a atitude de disponibilidade para ouvirmos da parte de Deus. Então temos que aquietar a nossa vida. Temos que, de alguma maneira... Se algumas vezes isso nem é possível, há bocado eu falei na situação de aquietarmos as nossas emoções. Mas na realidade, algumas vezes as nossas emoções, é a única palavra que estava-me a vir e eu agora disse, não devia dizer. Mas pronto, ela está cá. As nossas emoções são endiabradas. Não quer dizer que elas são possessas, ok? Não há nada de confusões. Elas são descontroladas. As nossas emoções, rapidamente elas se levantam, sem nós muitas das vezes darmos por ela, ou muitas vezes dando por ela, as nossas emoções entram num turvelinho que atropelam a nossa própria vida e é necessário que nós aquietemos e busquemos da parte de Deus o aquietar de tudo aquilo que está à nossa volta, na parte das nossas emoções, na parte das solicitações daquilo que estão à nossa volta, da parte daquilo que é turbulência em termos das circunstâncias e das situações, aquietarmos também o burburinho, para não dizer que é o ruído intenso das vozes que procuram sufocar, que procuram... Eu agora, na segunda vez, depois nós temos que começar a aquietar, a usar um bocadinho algumas outras situações também, um bocadinho, mas é velhice, não é? Há alturas em que eu ouço um ruído neste ouvido que a minha esposa às vezes eu disse, está aqui a fazer um barulho dentro, não sei o que é que se passa, um barulho. Fui ao médico e o médico disse, olha, isso não tem cura. Isso é uma situação de que as células do ouvido já morreram e elas que deviam absorver o som, captar o som, agora estão a emitir. E eu pensei cá para comigo, podiam emitir uma coisa mais bonita, não é? Porque faz cá um ruído que aquilo... Então, uma última vez que eu saí, devo ter apanhado um bocado de vento, elas devem ter ficado constipadas, não sei. E era um barulho que a cabeça às vezes tem dificuldade. Mas isto é apenas uma situação aqui para apenas dizer que algumas vezes na nossa vida há um conjunto de vozes. Às vezes onde a nossa própria voz também lá está. E nós precisamos de dar ordem. Nós precisamos, eu há bocado não disse isso, estou agora a dizer, vou dizer agora. Nós precisamos de tomar autoridade.
A autoridade da parte de Deus. A autoridade da parte daquele que fala. A autoridade da parte do Espírito Santo. Ou mais, nós não tomamos a autoridade. Nós pedimos ao Espírito Santo para que na autoridade do Espírito a nossa vida se sossegue para que nós ouçamos Deus. Para que nós ouçamos o Espírito de Deus. Para que nós ouçamos o que o Espírito de Deus quer dizer à nossa vida. Para que nós ouçamos o que o Espírito de Deus quer dizer à igreja. Para que ouçamos o que o Espírito de Deus quer dizer às nossas famílias. Para que ouçamos o que o Espírito de Deus quer dizer em relação aos planos que Ele tem. E que muitas das vezes eles não coincidem. Algumas vezes até são opostos em relação aos planos que nós temos para a nossa própria vida. Nós precisamos de dar ouvidos. Está errado. Está errado. Eu já falei meia hora. Ainda está lá a dizer 0. Ok. Queria dizer mais coisas. Mas pronto. Ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. E para que não fique a ideia de que eu não li, que ali está o texto, aquilo em Apocalipse aparece 7 vezes. Eu gostaria de ler a primeira carta. E diz: ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve: isto é o que te diz aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro, sustentando as 7 estrelas com a mão direita. A igreja é do Senhor. A igreja é de Jesus. No capítulo 1 de Apocalipse diz que ele tem. Um comentador bíblico, ele realça a situação de que aqui ele agarra com força. E ninguém pode arrebatar a igreja das mãos de Jesus Cristo. Porque ela pertence, nós pertencemos. Apenas nós podemos de alguma forma sair, porque Ele não obriga pela força. Mas, meus irmãos, sejamos tranquilos em relação à igreja, porque nós não somos donos da igreja. Nenhum de nós é dono da igreja. A igreja não depende de nenhum de nós em particular. A igreja depende de Jesus Cristo e cabe a nós sermos obedientes àquilo que Jesus Cristo Ele nos diz e que o Espírito Santo nos fala e que é a mesma coisa, de acordo com o Pai também. Depois diz: eu conheço as coisas que tu tens feito. Nada está oculto diante de Deus. Deus conhece tudo na nossa própria vida. Alguns podem não reparar, podem não valorizar, podem não dar importância. Se só você soubesse o que eu sofro lá em casa com isto e com aquilo. Deus sabe. Deus conhece. Deus recompensa. Deus sustenta. Deus apoia. Deus guarda. Observei o teu trabalho e a tua perseverança. Eu decidi seguir a Jesus Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás. Se a nossa fé estiver depositada em algum homem ou alguma mulher, quando surgir alguma situação, iremos ser tentados e porventura corremos o risco de ceder a voltar para trás. Mas se nós estamos fundados em Jesus Cristo, nós vamos ser perseverantes. Em Jesus Cristo. Não voltaremos para trás. Sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não o são, verificando que são mentirosos. Tens perseverança e tens sofrido por minha causa sem te cansares. Que exemplo. Que exemplo. Parece que algumas vezes o cansaço procura dominar-nos. A atitude também, às vezes admiramos-nos que hoje hajam infiltrações na igreja para a desviar do caminho certo. Estamos no 1º século. É uma igreja que é uma referência. E já haviam emissários que estavam a procurar comprometer a verdade, porque não há forma de nós termos vitória e perseverança se nós não andarmos segundo a verdade que temos em Cristo Jesus. E depois a palavra de Deus diz: há contudo uma coisa que tenho contra ti. O teu amor já não é como no princípio. Cuidemos do nosso amor. Meus irmãos, não há igreja onde os laços fraternos do amor não estejam
presentes, que sejam fortalecidos constantemente. E meus irmãos, vou dizer uma coisa: aproveitemos cada luta, aproveitemos cada prova para mostrarmos ao diabo que ele não prevalece, que ele não vai levar a melhor, porque ele não vai pôr em causa o amor que nós temos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e a cada irmão na fé. Diabo, tu não vais prevalecer. Forças do inferno, do mundo, não vão prevalecer. Não haverá lugar a outra coisa que não seja o amor. Aproveitemos, meus irmãos. Sempre que a igreja, por uma razão ou outra, seja ameaçada, vamos assim dizer, não vamos deixar que essa ameaça que vem, ela, de alguma forma, fragilize os laços da fraternidade, mas ela fortaleça os laços. Meu Deus, cada vez mais perto uns dos outros, cada vez mais no coração. E a palavra de Deus diz: lembra depois desses primeiros tempos e arrepende-te. E eu queria reforçar e enfatizar aquilo que disse no tempo das 9 horas. Há sempre a oportunidade de mudança na igreja de Jesus Cristo. Todos podemos mudar. Mesmo quando numa precipitação, numa situação, nós erramos numa decisão, numa situação, há diante de Deus sempre, em todas as cartas nós encontramos este apelo, até na última de Laodiceia, que parece que a igreja está numa situação mais comprometida, em que ele diz: eis que estou à porta e bato. Arrepende-te. Para todos nós há sempre. E, meus irmãos, não adiemos o arrependimento. Eu, da última vez, e eu estou-me a perder no tempo, mas eu tinha que dizer também isto agora, da última vez eu falei um bocadinho na situação que às vezes tinha dificuldade com o castigo de Deus. Eu vou agora dizer o que é que eu entendo. Eu acho que Deus castiga quando nos dá a provar um bocadinho da nossa desobediência. Isso é muito amargo na nossa vida. Sofremos desnecessariamente. Mas, meus irmãos, segundo aquilo que a palavra de Deus, Ele nos diz, em cada circunstância, nos momentos mais difíceis, que o amor não se comprometa, mas que o amor seja fortalecido. E, meus irmãos, a palavra de Deus diz ainda, quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer. Meus irmãos, como é que vencemos? Na graça, no amor, na santidade, no perdão. Mas, meu irmão, o diabo quer derrotar-nos. E ele derrota-nos quando nós saímos deste fundamento. Nossa vitória está na graça. Dependemos sempre dele. Nossa vitória está no amor. Estamos em Cristo Jesus. Estamos em Deus nosso Pai. Estamos no Espírito Santo. E Ele é amor. Estamos na santidade e na pureza. E não comprometemos em função daquilo que é a cultura à nossa volta. E queremos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial Ele é. E, portanto, a palavra de Deus sempre ela aponta para essa possibilidade de mudança. E aquilo que nós encontramos agora nesta parte, ao que vencer, darei a comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui recebemos tanto de Deus, mas como dizia o nosso pastor, na realidade, a eternidade é onde acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar pela glória por vir, que há de ser manifesta em nós. Meus irmãos, quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Vamos ser esta igreja que Deus quer que nós sejamos. Vamos ter estas características na nossa própria vida. E nesta manhã, se há alguma coisa que nós precisamos de mudar, da qual nos temos que arrepender, tem que haver mudança na nossa vida para que o plano perfeito de Deus se cumpra na nossa vida. Façamos isso. Façamos isso. Vivamos neste amor, neste compromisso. E vivamos na expectativa da glória por vir a ser manifesta em nós. Bom Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra.
que ela seja acolhida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, sejam com todos nós. Uma semana abençoada, ligados a Ele, permanentemente, nesta vitória. Amém.